Fala pessoal, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Davi e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso curso do Zero ao DeFi e hoje a gente vai falar sobre pools de liquidez. Eu vou tentar aqui ser o mais simples e objetivo para todo mundo entender como funciona as pools de liquidez. Bom, vamos para minha tela aqui. Eu vou estar usando a Uniswap aqui para explicar para vocês. E aqui na Uniswap, quando a gente tenta fazer um swap, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui na minha carteira e ver onde. Polygon. Tá. Vamos entrar aqui na Polygon e vamos simular um swap. Vamos trocar o SDC por... Opa. Peraí que eu quero vir na Polygon. Vamos selecionar aqui a Polygon, o SDC por Ethereum. $100. Bom, quando a gente coloca aqui para fazer esse swap, se a gente clicar aqui nessa setinha para baixo, a gente pode ver que, beleza, a Uniswap não está cobrando nenhuma taxa, porém tem uma taxa da rede. Na verdade, essa taxa aqui é a taxa da rede, né? Então é a taxa de transação, o gas que a gente gasta, e temos aqui o roteamento da ordem, ou seja, qual rota o swap vai seguir. Se a gente ver aqui, a gente vai trocar o SDC, vamos passar por essa pool aqui, o SDC, ó, já trocou a rota. A gente vai passar por uma pool de USDC por USDCE e depois vamos passar por uma pool de USDCE por Ethereum. Então, isso aqui são as pools de liquidez que a gente vai passar para estar fazendo esse swap. E o que é a pool de liquidez? Diferentemente de uma corretora tradicional, como a Binance, onde os swaps acontecem através de um livro de ordens, aqui na corretora descentralizada, os swaps acontecem através das pools de liquidez. A gente pode ver que as pools, se a gente vir aqui em explorar, a gente consegue ver as pools. As pools de liquidez aqui da Ethereum, por exemplo, né? Então, uma pool de liquidez nada mais é que uma piscina onde ela contém dois ativos. Ela contém Ethereum e USDT. Essa aqui contém WBTC e Ethereum. Essa aqui contém Ethereum e USDC. E por aí vai, né? Então, essa aqui contém PEP e Ethereum. Então, são sempre pools. Normalmente é um token com USDC, ou um token com USDT, ou então pode ser também um token com WBTC ou um token com Ethereum. É basicamente isso. Dificilmente você vai ver, por exemplo, uma pool de... Vamos ver, aqui a gente tem um token White e aqui a gente tem um token PEP. Dificilmente você vai ver uma pool de PEP com White. Normalmente você vai ver PEP com Ethereum, ou então PEP com USDC, ou então PEP com USDT. Vamos entrar aqui no PEP? Como é que a gente entra aqui no PEP? Vamos entrar aqui no PEP para vocês verem isso na prática. Aqui. PEP com Ethereum, PEP com USDT, e é isso aí. São vários tipos de pools, né? Temos a pool V2, temos a pool V3, temos a pool V4. Já já vamos entrar nesse mérito. E aqui a gente consegue ver as taxas cobradas pela pool. Já já entraremos nesse mérito também. Mas uma coisa que eu quero explicar para vocês. Vamos supor que a pessoa quer trocar PEP por... Qual que é o outro token que a gente... PEP por White. O que vai acontecer? A própria Uniswap vai entender que primeiro ela vai trocar o PEP por Ethereum e depois ela vai trocar o Ethereum por White. Ela vai fazer essa rota para o próprio usuário. Então é basicamente assim que funcionam as pools de liquidez. E quem monta as pools de liquidez? Somos nós, os próprios usuários. Nós fornecemos liquidez para o protocolo operar. Então, vamos pensar que os próprios usuários são a casa de câmbio.
Sim, isso é muito legal. É como se você virasse uma casa de câmbio. Então eu quero vamos criar uma pool aqui? Vamos para a prática, para mostrar para vocês como funciona. A gente vai vir aqui em pool, novo, temos tokens aqui na vamos criar aqui na Arbitrum, temos $15. Tenho várias pools aqui na Arbitrum, eu vou estar desmontando alguma para a gente fazer isso. Está desmontando essa aqui, Withdraw de Pendle e Ethereum. Vou fazer o swap para o USDC desse aqui na Arbitrum. Vamos ver aqui o que a gente tem, meus tokens. Pendle, opa, Arbitrum. Tem um pouquinho de Pendle, eu vou trocar isso tudo para o USDC. Aqui a gente consegue ver a rota, roteamento da ordem. Ele está usando uma pool de Pendle USDC a pool de 0,3%. Então é basicamente isso. Eu estou pagando uma taxinha para fazer esse swap e essa taxa está sendo dividida igualmente para todos os usuários que estão nessa pool de liquidez. Igualmente não, né? Mas vamos supor que um usuário tem... Vamos supor que temos uma pool de $100, um usuário tem $90 nessa pool, o outro tem 10. Se eu coletar $1 de taxa, se eu pagar $1 de taxa aqui nesse swap, basicamente vão ser 90 centavos para um e 10 centavos para outro, baseado na representatividade que aquela pessoa tem naquela pool. Então vamos aqui criar uma pool na Arbitrum e já vamos falar sobre V2, V3 e V4. O que é a pool V2? Vamos entrar aqui na Arbitrum, vamos pegar uma pool de USDC com Arbitrum na V2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, é uma complexidade mínima aqui montar uma pool na V2, mas isso quer dizer que se a gente montar uma pool, a gente está agindo por toda a faixa de preço. Basicamente, qualquer preço que o Ethereum tiver, a gente vai estar trabalhando aí nessa pool. Eu vou abrir aqui também o Dex Screener para mostrar o preço do Ethereum para a gente. Mas enfim, vou montar aqui, é só vir aqui criar, vou montar com $1 e pouco, criamos a pool, e vamos coletar taxas. Já já nossa pool vai aparecer aqui. Enfim, Pools V2. Foi assim que a Uniswap surgiu, né? Só existia um Pools V2 e basicamente o seu capital era diluído por todas as faixas de preço. Independente do preço que o ativo tivesse, você ia estar trabalhando ali na pool. Depois, criaram a V3. A V4 é nada mais que uma atualização, uma otimização da V3. Não vamos entrar nesse mérito agora. Acho que não convém a gente entender o porquê da V4 antes de primeiro entender pools de liquidez. Então agora a gente vai criar uma posição V3 e olhem que interessante. Ethereum com o USDC. Eu não tenho USDC, vou ter que fazer um swap aqui. Vou fazer esse swap. Vou pegar aqui 60, opa. Vou pegar aqui 60 centavos. Beleza, vamos montar uma pool aqui V3. Se a gente vier aqui, clicar aqui para montar a pool, a gente consegue ver que a Uniswap está perguntando para a gente assim, em que preço você quer agir?
Basicamente, ela está perguntando qual range de preço você quer agir. Então, eu posso escolher qual range de preço eu quero agir. Aqui a gente tem o preço Ethereum USDT ou Ethereum USDC. Vamos colocar Ethereum USDC. ETH USDC. Beleza. A gente tem aqui Ethereum USDC e eu consigo selecionar a faixa de preço que eu quero agir. Eu percebo que no último mês, né, o Ethereum variou entre essas duas faixas de preço. 3.400 a 2.799. Então eu posso vir aqui escolher e falar, ó, eu não quero agir em todo o range do Ethereum, eu quero agir entre 2.800 e 3.400. Ele vai fazer um balanço ali de quanto eu preciso de cada ativo. Tá vendo que eu coloco 60 centavos em USDC, 13 centavos em Ethereum. E eu monto a minha pool de liquidez. Eu vou agir apenas nessa faixa de preço. Eu vou agir apenas nessa faixa de preço. Vamos entrar aqui. Tá, aqui é a minha pool V2. A gente... Aqui tá pedindo pra gente migrar a liquidez, porque ninguém mais monta pools na V2, né? A maioria das pessoas monta na V3 ou V4. Mas vamos ver aqui a outra pool que a gente montou. Na V3. Basicamente aqui... Aqui é a faixa de preço que a gente está agindo. A gente está agindo nessa faixa de preço. E se o Ethereum descer abaixo da nossa faixa de preço, o que vai acontecer com a nossa pool? Quando o Ethereum se o Ethereum for para $2.600, o que está acontecendo? Basicamente, o pessoal está vendendo Ethereum. Para o preço do Ethereum descer, o pessoal tem que vender. Se o pessoal estiver comprando, o preço vai subir. Então, já que o pessoal está vendendo Ethereum, quem que está comprando esse Ethereum? Somos nós, provedores de liquidez. A pessoa está vindo aqui na minha pool de liquidez, está vendendo o Ethereum dela e pegando o meu dólar. O que vai acontecer? Se esse preço for para $2.600, a nossa pool vai sair toda em Ethereum. Só terá Ethereum dentro da nossa pool. Basicamente, a gente vai ter trocado todo o nosso USDC por Ethereum. Se o preço subir acima de $3.400, o que quer dizer? O pessoal está comprando Ethereum. Então o pessoal está entrando na nossa pool, comprando todo o nosso Ethereum e a nossa pool vai sair apenas em USDC. Se a gente entrar aqui no DeFi Lab, a gente consegue ver com quantos ativos, o que acontece se o preço chegar em X. Então vamos colocar aqui. A gente vai simular essa mesma pool que a gente fez, 2.798 a 3.400. 2.798 a 3.400. A gente colocou 72 centavos. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. 72 centavos. Beleza. Tá aqui a nossa pool. 85% de USDC, 14% de Ethereum. É basicamente isso mesmo, né? A gente colocou 61 USDC e 0,00003 ETH. Tá aqui, ó. A gente consegue ver aqui esse valor. Correto? Ali embaixo, em price. E é isso que está acontecendo aqui na nossa pool. 0,60 e 0,001 Ethereum. Agora, vamos colocar que o Ethereum foi para $2.600. Aqui a gente... Deixa eu ver onde mostra. Aqui. Beleza, a gente consegue ver que a nossa pool saiu em 100% Ethereum. E aqui embaixo a gente consegue ver, preço mínimo. A gente ficaria com esse valor aqui em Ethereum. Se o valor for para 4.000, a gente sai 100% em USDC.
Ou seja, a gente sairia aqui com 72 USDC, basicamente o valor que tem aqui na nossa pool. Então, é basicamente isso, pessoal. A gente provém liquidez, coloca o nosso dinheiro lá e as pessoas que estão trocando dentro da corretora pagam taxas para a gente. Se o nosso preço sai do range, a gente vai ficar sempre com o ativo mais barato. Sempre que a nossa pool sair do range, a gente vai ficar com o ativo mais barato. Por quê? Porque é essa lógica. Se o preço desceu, quer dizer que a procura por aquele ativo diminuiu. Todo mundo está vendendo aquele ativo e quem está comprando é a gente. A lógica inversa ocorre quando o preço sobe. Todo mundo está comprando aquele ativo, então a gente está vendendo. É basicamente isso. Então, por isso, é bem difícil fazer dinheiro com pool de liquidez. Basicamente, a gente vai estar sempre com ativo mais barato. A gente sempre vai sobrar com ativo mais barato. E é um mercado volátil, então, tipo, o nosso preço sempre, a nossa pool sempre vai sair do range e a gente sempre vai ficar com o ativo mais barato. Tem uma estratégia de remontagem de pool de liquidez que é basicamente essa. É o que a maioria dos gurus vendem por aí. Ah, você consegue remontar sua pool de liquidez sem sofrer nenhum impermanente loss. Beleza, você realmente não sofre nenhum impermanente loss, mas o que que acontece? Vou te explicar aqui na prática. Vamos colocar que o preço do Ethereum foi para 3.600. Temos aqui os 72 centavos iniciais, o preço foi para 3.600 e a gente ficou com 0,72 USDC. O que eles vão te falar para fazer? Você vai pegar o seu preço, você vai desmontar sua pool e vai montar ela com apenas um ativo. Como monta a pool com apenas um ativo? Vou mostrar aqui. Desculpa. A gente vem aqui, nova pool, Ethereum. Vamos colocar aqui na Arbitrum. Vamos montar uma pool só com Ethereum. Ethereum SDC. Lembra que eu te falei que se a sua pool sai do range, você fica com apenas um ativo? Então, o que que a gente vai fazer para montar a pool com um ativo? A gente vai montar com apenas... Vamos montar a pool fora do range. A gente vai montar ela aqui para cima e eles vão exigir apenas Ethereum da nossa pool. Tá aqui, a gente monta ela só com Ethereum. A gente monta ela só com Ethereum e aguarda ela entrar no nosso range. Então, a ideia da remontagem é basicamente essa. A gente vai vir aqui e colar ela no range. A gente vai colar ela aqui. Vamos contar quantas vezes que a gente vai apertar o botão mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Só que o que que aconteceu aqui? Se o nosso preço cair para baixo, a gente vai ter menos Ethereum do que a gente tinha antes. A ideia é sempre ter mais Ethereum do que a gente tinha antes. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que jogar apertar o mesmo número de vezes no menos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou mais. Então, agora que a gente vai sair com a mesma quantidade que a gente tinha antes. Porém, cada remontagem que você faz, você abre mais o seu range. A gente ampliou o nosso range. Um range que era mais concentrado, farmaria mais tokens, agora ele está mais aberto, então ele vai farmar muito menos. O que que isso vai resultar? Menos taxas para a gente. Então, cada remontagem a gente vai ter farmar menos taxas, e em cada remontagem a gente vai abrir mais o nosso range. De forma que vai ter um momento que o nosso preço não vai mais ir de um lado para o outro. A gente vai ficar só de um lado. Os ativos vão se descolando cada vez mais um do outro, ativos voláteis. Então, o conselho que eu dou para vocês: montem pools de liquidez de ativos, ativos estáveis. Por exemplo, vou montar uma pool tem uma pool aqui na Arbitrum que é muito interessante, que eu já cansei de fazer vídeo no canal sobre ela, que é essa pool aqui, ó. Quero montar pool de Bitcoin. Monta de Bitcoin com CBBTC, Rapid Bitcoin. Aqui você não vai sofrer impermanente loss. São dois ativos que não se movem muito.
Ah, eu quero montar pool de dólar. É o que a gente mais monta aqui no canal. Você vai montar de USDT com USDC. Por quê? Dessa forma, o impermanente loss que a gente sofrer será tão pequeno que as taxas vão cobrir ele. É basicamente isso. A melhor forma de ganhar dinheiro com pool de liquidez é montando entre pares estáveis e correndo muito menos risco. O que seria esse impermanente loss que eu estou falando aqui o tempo todo? É quando a gente... Bom, o impermanente loss é quando a gente monta uma pool de liquidez entre ativos voláteis e depois de um tempo, quando esse ativo, o preço dele varia, valeria mais a pena a gente ter apenas rodado os nossos ativos do que montado a pool de liquidez. Vou fazer uma linha do tempo aqui com exemplo. O ET está $2.000, a gente tem esse saldo, um ET e $2.000, então a gente tem $4.000. Beleza? Até aqui tudo bem? ET custa $2.000, a gente tem um ET e mais $2.000, então temos $4.000. A gente montou essa pool, um ET mais $2.000, $4.000. Passou o tempo, o ET foi para $8.000. O que aconteceu? O preço dele subiu e a quantidade de ET na nossa pool diminuiu. Por quê? Muitas pessoas comprando ET, a gente é a pessoa que está vendendo, o nosso provedor de liquidez estamos vendendo. Então o que aconteceu? ET foi para $8.000, a nossa pool virou 0,5 ET e $4.000. Então nossa pool passou a valer $8.000. Meio ET vale $4.000 mais $4.000, $8.000. Então, um ET está custando $8.000. Qual seria o nosso saldo se a gente tivesse apenas holdado os nossos ativos? Qual seria o nosso saldo? Tá aqui, ó, saldo, um ET, 2.000 USDC. A gente teria $10.000. Então, valeria mais a pena a gente holdar os nossos ativos do que montar uma pool de liquidez, porque aqui na pool de liquidez a gente tem $8.000. Porém, ela é uma perda impermanente. Por quê? Porque a gente só vai transformar ela em permanente a partir do momento que a gente vender os nossos ativos e confirmar essa perda. Porque depois de um tempo o ET pode voltar a valer $2.000, o nosso saldo vai voltar a ser $4.000 e então, tipo, a gente ficaria ali no 0 a 0 com o impermanente loss, porém a gente farmou $2.000 de taxa nas trocas das pessoas. Então a gente teria um lucro positivo. Porém, na prática é muito mais difícil isso. Por experiência própria, eu monto pool de liquidez há mais de um ano, há quase 2 anos, e eu posso afirmar aqui que a maioria vai tomar em permanent loss montando pool. Então, a melhor forma que eu encontrei de fazer dinheiro nesse mercado é montando pools entre ativos estáveis, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos entrar aqui, a gente pode entrar aqui na Polygon e montar uma pool de USDT com USDC. Aqui existem várias pools. Cada pool cobra uma taxa diferente e cada pool tem um valor alocado diferente. Então, como isso funciona? A Uniswap vai mandar aquele swap para a rota mais barata que ela puder. Então, vamos supor que ela vai mandar, ela sempre vai conseguir utilizar a piscina mais barata? Não, nem sempre, porque talvez a piscina mais barata não tenha liquidez. Vamos supor que uma piscina tem 10.000 de liquidez e um cara quer trocar 100.000. Ele não vai usar aquela piscina, ele vai usar a piscina que tem a liquidez. Se for uma mais cara, vai mandar para mais cara. Porém, aqui o que a gente vê? A pool de 0,0008 é a que tem mais TVL, tem $430.000 lá. Então, todo mundo que for trocar dentro da Uniswap vai passar por essa pool. Então, se você, espertinho, vir aqui e falar, vou cobrar mais, vou entrar numa pool que cobra mais na taxa, você não vai coletar nada, porque ninguém vai usar a sua pool. Então, sempre vem aqui na Uniswap e olha onde é que tem o maior valor, onde as pessoas estão alocando seu capital. Coloca aqui tem o intervalo personalizado. A gente está tendo um erro aqui para montar pool na Polygon, então eu vou usar esse exemplo lá na Arbitrum. Vamos trocar o nosso Ethereum aqui. Vamos pegar
o USDT, pegar um dólar, e vamos pegar um SDC. Beleza. Vamos entrar aqui em pool. Vamos criar uma nova pool. Vamos entrar aqui na Arbitrum, o SDC, o SDT. Aqui a gente consegue ver que a Uniswap está dando uma recompensa para quem entra nessa pool. A gente vai entrar nessa, tem 12 milhões. É a pool que mais tem pessoas provendo liquidez. Vamos continuar. Vamos deixar o Uniswap carregar aqui. Bom, pessoal, a gente está tendo um errozinho aqui no mostrador da Uniswap. Porém, a gente consegue definir a faixa de preço aqui. Preço mínimo e preço máximo. Vamos ver aqui no Gecko Terminal. Vamos aqui no Gecko Terminal. Vamos entrar na Arbitrum, Pools. A gente vai colocar a barra, a pool que a gente quer. Tá aqui a nossa pool. A gente pode ver que o preço dela varia. Vamos colocar no diário. Pronto, a gente pode ver que o preço varia entre o quê? 1.001, 0.998. É o que a gente vai colocar aqui. Na nossa Uniswap. 998, 0,0998 e aqui 1.00, 1.001. 1.001. Vamos aumentar aqui. Beleza, essa faixa de preço que a gente quer atuar. Vamos vir aqui, analisar e criar a nossa pool. Aprovamos um token. Aprovamos o outro token. E assinamos. Nossa pool está montada. A gente tem aqui todas as pools que a gente montou. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, nossa pool de WET com SDC V2 e a outra V3. Olha como é a diferença de concentrar o seu capital numa faixa de preço. Quando a gente concentra o nosso capital numa faixa de preço, uma pool que tem um range amplo está farmando 0,51 de APR. Outra que tem um capital concentrado está farmando 33% de APR. Então, quando a gente concentra o nosso capital é muito mais efetivo, né? É melhor eu ter 10 dólares nessa faixa pequena de preço do que ter 10 dólares numa faixa gigantesca. Vou abrir aqui para todo mundo ver. Numa faixa desse tamanho de preço. Melhor ter 10 dólares agindo aqui do que ter 10 dólares agindo aqui, já que o preço vai ficar só aqui nessa faixa. Então, esse é o sentido do V3, né, da Uniswap. Aqui a gente está com o nosso capital espremido, e aqui na nossa pool de stablecoin, quanto mais a gente espremer o capital nisso aqui, mais a gente vai farmar. A gente pode perceber que o que as pessoas fazem. Se a gente entrar aqui na nossa pool na Uniswap, a gente consegue ver como que está essa liquidez. Isso aqui são os ticks de preço, né? Cada pontinho desse aqui é uma faixa de preço. Aqui a gente pode ver intervalo de tick ativo ali. Cada coisinha dessa é uma faixa de preço. E essas alturas
essas alturas são, tipo assim, quanta liquidez tem em cada tick. Aqui nessa liquidez a gente pode ver que tem 2,9 milhões de USDC e 2,9 milhões de USDT. Aqui a gente pode ver que tem 857 mil USDT nessa faixa de preço. Aqui do outro lado, 791 mil. Então, quanto mais o preço vai abrindo, menos pessoas provendo liquidez tem. E quem está provendo liquidez apenas aqui, ou seja, pessoas que colocaram o tick muito apertado, colocaram o range super apertado, estão farmando muito mais do que quem está pegando, por exemplo, essa faixa aqui de preço, esses 3 preços, né? Correto? Igual a gente, o mostrador ali do SDC estava bugado, né? Mas aqui, se a gente entrar na pool de Ethereum, vou mostrar para vocês. Se a gente entrar na pool de Ethereum com o SDC, a gente consegue analisar esse mostrador. Aqui, ó. Aqui no canto a gente consegue ver os ticks, correto? Aqui a gente consegue ver os ticks e aonde que o pessoal está agindo, qual o preço que o pessoal está agindo. Agora, por exemplo, a gente consegue ver que nessa pool de Ethereum com SDC tem muito mais liquidez aqui para cima do que onde o preço realmente está. E aqui nos cantos quase não tem liquidez. Então, a gente vai farmar muito mais estando nessa faixa de preço do que se a gente colocar nessa faixa de preço ampla. Entendeu? Nosso capital está muito mais concentrado e a gente farma muito mais. Porém, a chance da gente farmar por menos tempo é maior. Se a gente colocar aqui 3 ticks, super apertado o nosso range, daqui a 3 dias o nosso... A gente pode ver aqui, ó. Se o Ethereum for para... Ah, a gente não consegue ver. Mas se o Ethereum subir um pouquinho de preço... não dá para ver qual preço. Mas se o Ethereum subir um pouquinho de preço, a nossa pool já para de trabalhar. Montando essa pool de USDT com SDC, caso a nossa pool saia do range, a gente vai precisar remontar, a gente vai gastar aí $1 a $2 para remontar, vamos perder, né, $1 a $2 por causa dessa perda impermanente, porém, a taxa que a gente vai farmar vai compensar isso. Tem vídeo aqui no meu canal que eu mostro passo a passo eu remontando uma pool de stablecoin, onde tem pools que eu gasto perco $1 a $2 para remontar por causa da variância de preço de 2 stablecoins, enquanto eu farmei 20, 30, $40. Então, a gente sofre impermanente loss aqui, só que é um impermanente loss muito menor comparado com a taxa que a gente recebe. E algumas pessoas devem estar se perguntando, né? Como que esses stablecoins fogem do range se as duas valem $1? Eu vou explicar. Aqui a gente pode ver que elas estão sempre valendo $1. Elas sempre voltam para o meio. Só que as stablecoins também variam de preço nos mínimos detalhes, né? A gente pode ver aqui. O Tether vale 996, porém ele já valeu 1.00001. Há pouco tempo atrás ele estava valendo 9999991. Da mesma forma que o USDC está valendo 996, aí depois ele vai para 997, e há um tempo atrás ele estava 99995, e é basicamente isso. Aqui está 994, então a stablecoin varia nessas pequenas frações de centavos. Isso faz o nosso range sair. Porém, o nosso impermanente loss é tão baixo que as nossas taxas compensam e por muito. Vou mostrar aqui para vocês, vou dar só um spoiler, pessoal, de uma pool nossa na KyberSwap. KyberSwap é basicamente ela usa a Uniswap para fazer suas pools. Eu vou mostrar uma pool de WBTC com CBBTC. Aqui, ó. Ela saiu aqui do range um pouco, variou um pouco o range, porém ela estava farmando 65%. Uma pool de Bitcoin e CBBTC. Então eu estou ganhando basicamente 65%, deixando o meu Bitcoin trabalhar. Então
É basicamente isso, pessoal, que eu estou passando o melhor caminho para vocês conseguirem rentabilizar seus ativos. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês estratégias para usar sua posição de Bitcoin ou Ethereum para estar rentabilizando. E é basicamente isso, pessoal. Qualquer dúvida, se alguma coisa não ficou bem explicada, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. Valeu, pessoal. Uma boa tarde a todos.